Olá! Vamos conversar sobre um assunto que, à primeira vista, parece super técnico, mas que, no fundo, é o coração de qualquer grande projeto, o cronograma. A gente tende a pensar nele como uma simples lista de tarefas com datas, né? Mas a verdade é que ele é muito mais que isso. Hoje vamos entender como essa ferramenta é, na verdade, uma peça-chave de governança, um documento contratual que pode salvar ou afundar um projeto. E para começar, olha só essa citação. Ela resume perfeitamente a importância da coisa. Um cronograma bem feito não serve só para organizar o trabalho. Ele é essencial para usar o dinheiro de forma inteligente. Ainda mais quando a gente fala de grandes obras, muitas vezes com dinheiro público na jogada. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? E se o cronograma que está sendo usado aí no projeto não for tão robusto assim? Será que ele é uma base sólida ou um castelo de cartas, pronto para desabar no primeiro sopro de um questionamento mais sério? Então, vamos mergulhar nesse perigo, porque vejam bem, um cronograma frágil é uma das maiores vulnerabilidades que um projeto pode ter. É um tipo de risco silencioso que, se ninguém prestar atenção, pode colocar tudo a perder. É exatamente nesses momentos de crise, de disputa, que a qualidade do cronograma é posta à prova. A análise forense é quase como uma autópsia do projeto. Quando a coisa aperta e surge uma disputa contratual, é o cronograma que vai para o microscópio para decidir quem tem razão e, mais importante, quem vai pagar a conta. Isso nos leva a uma distinção crucial, a diferença entre um plano de verdade e o que a gente pode chamar de peça de PowerPoint. Um cronograma sem lógica, sem premissas bem amarradas, ele é só um desenho bonito, não tem valor prático para a gestão, para o controle e principalmente para a defesa num pleito. E como é que essa fragilidade aparece no dia a dia? Quase sempre por erros que parecem básicos, mas que têm consequências enormes. Por exemplo, ignorar o tempo real de uma desapropriação. Subestimar a complexidade de uma ponte. Ou o clássico, né? Não levar em conta o período de chuvas. Cada um desses deslizes cria uma rachadura na fundação do planejamento. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Agora vamos falar das consequências, porque é aqui que o problema fica bem claro e bem doloroso. Uma falha no cronograma não é só um erro tático, de operação, é uma falha estratégica, uma falha de governança. E o custo disso? Bom, estamos falando de milhões. Pleitos perdidos, multas por atraso, custos para acelerar a obra. Tudo porque aquela ferramenta que deveria dar controle e previsibilidade, na verdade, se tornou a maior fonte de risco do projeto. Então, o ponto central é este. O cronograma é o principal elo entre o planejamento e o contrato. Se esse elo é fraco, a capacidade de gerenciar o contrato, de tomar decisões com base em dados e de se defender numa disputa simplesmente evapora. Certo, problema entendido. Mas e a solução? Como é que a gente sai dessa cilada e constrói um caminho para ter o controle de volta? O segredo, pessoal, está em criar um cronograma que seja, desde o início, pensado para ser auditável e defensável. E aqui a gente vê a diferença na prática. De um lado, tem a abordagem do chute, do eu acho que dá para fazer em tanto tempo. Do outro, um método estruturado que usa dados, usa benchmarks de produtividade e que olha para os marcos do contrato para construir o plano. É a diferença entre uma opinião e um fato. Ok, o princípio é ótimo, mas vamos ser realistas. A prática é um desafio gigantesco. Imagina só ter que revisar, manualmente, um cronograma com milhares de atividades, caçando cada falha lógica, cada inconsistência. É uma tarefa quase impossível de se fazer com rapidez e precisão. É exatamente nesse ponto que a tecnologia vira o jogo. Vamos conhecer uma ferramenta que atua como um verdadeiro escudo, protegendo o cronograma contra essas fragilidades e o melhor, de forma automática e totalmente objetiva. E olha que incrível a simplicidade disso. A ferramenta não é um programa separado, complicado, não. Ela se integra direto ali na faixa de opções do MS Project. Ou seja, o planejador nem precisa sair do ambiente de trabalho que ele já conhece de cor. Sem exportar dados, sem ter que aprender um software novo, a análise de qualidade fica literalmente a um clique de distância. E o funcionamento é muito direto. Com um único clique, a ferramenta faz uma varredura completa no cronograma, comparando com 19 das melhores práticas de mercado, como as do DCMA, que é uma super referência mundial. Em segundos, ela aponta exatamente o que está errado. Um processo que levaria dias se transforma numa tarefa de minutos. E o mais legal é como a informação é apresentada.
A análise vai do detalhe para o geral. Ela checa cada um dos 19 pontos e depois gera um dashboard executivo com uma nota geral, um score. Isso é ótimo porque tanto o planejador, no dia a dia, quanto o gerente do projeto com uma visão mais estratégica conseguem entender na hora como anda a saúde do cronograma. E talvez a parte mais valiosa seja esta: a análise gera uma ação. O relatório não só diz tem um erro aqui. Ele lista cada atividade com problema e ainda sugere a correção. Ele basicamente pega na mão do planejador e o guia direto para a solução, economizando um tempo precioso. Certo, vamos amarrar tudo isso e entender como essa abordagem muda o jogo de verdade. Automatizar essa análise de qualidade eleva o cronograma. Ele deixa de ser só uma ferramenta tática para se tornar um verdadeiro ativo estratégico. O contraste é gritante. A gente sai de um processo manual, lento, subjetivo, que geralmente só acontece quando o problema já estourou, e vai para uma análise objetiva, instantânea e, o mais importante de tudo, proativa. É a chance de consertar as falhas antes que elas virem uma crise. E o resultado final? Com um cronograma confiável e auditável em mãos, a gestão do projeto pode tomar decisões estratégicas com muito mais segurança. Analisar trocas entre custo, prazo e escopo passa a ser algo feito com base num modelo que realmente reflete a realidade. Agora, é fundamental ter transparência. O que essa ferramenta não faz? Bom, ela é uma especialista em verificar a estrutura e a lógica, as regras do cronograma, mas ela não avalia as premissas de negócio. Ou seja, ela não vai dizer se a produtividade que o planejador usou está certa. A expertise humana, a experiência do planejador continuam sendo essenciais. Pense nela como um corretor ortográfico. Ele garante que a gramática está perfeita, mas a qualidade da história, essa ainda depende do autor. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, pare e pense no cronograma do seu projeto. Ele é uma base sólida para o controle e a governança? Ou é uma vulnerabilidade silenciosa, só esperando para virar o próximo grande problema? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso de todo o empreendimento. Vale a pena pensar nisso, né?